Bom dia, queridos alunos. Muito bem, nós estamos aqui nesta quinta-feira na nossa última aula que vai encerrar definitivamente, né, o objeto do conhecimento. Na verdade, são dois objetos do conhecimento: o emprego de estratégias de concordância verbal e o outro também emprego de estratégia de concordância nominal. Então, nós faremos exercícios mesclando os casos desses dois tipos de concordância, abrangendo aí esse campo todo. Não são muitos, mas nós faremos com um vagar maior do que os anteriores. E eu selecionei alguns exercícios que têm, por assim dizer, alguns casos que apresentam maior delicadeza no uso, uma incidência muito maior de erros. Então, de maneira que nós enfatizaremos aqui, um deles, inclusive, é o caso, talvez seja o número um, né, em erros de redação e que permeia aí toda o uso da língua, e a gente vê inclusive em pessoas que usam a norma culta na mídia, em discursos políticos extremamente monitorados, esse uso, né, que nós vamos mostrar aí. Mas eu vou deixar de chegar lá e aí quando chegar eu aviso para vocês. O importante é que a gente pontue, certo? Então, antes de passar os exercícios, vamos então para algumas considerações e esclarecimentos iniciais, lembrando sobre as atividades do AVA, né? Lembrando a vocês que as atividades 3, 1 e 3 já acabaram, tá certo? Que elas têm a finalidade de consolidar os conhecimentos básicos de natureza teórica. É importante dizer que elas não são simuladas, ou seja, a prova de vocês não vai ser daquele jeito, não, certo, pessoal? Fique bem claro. A atividade 2, sim, ela vai ser a prática de redação. Ela está sendo, porque ela só vai acabar amanhã. Então, ela está aberta até amanhã e ela, sim, deve ser considerada uma espécie simulada. Então, você faz, a gente vai dar uma corrigida, fazer observações e na aula de terça-feira, aquela aula de orientação final ali, muito importante, a gente conta com a participação de vocês para que a reorientação seja dada, a gente antecipa muita coisa, vocês estão fazendo errado e tal. Então, é importantíssimo isso. A prova é uma redação, a A2 é uma redação, certo? Fique bem claro aí para vocês que no dia 13, aí terça-feira, nós vamos ter essas orientações finais, porque elas serão de uma prova feita nos moldes da, do concurso da preparatória. Agora, para os nossos exercícios, vamos concluí-los, né? Vamos concluí-los, misturando agora tanto a concordância verbal quanto a nominal, que ficou um pouco para trás, a semana passada. Vamos firme? Então, temos aqui algumas questões. Nem todas elas são de igual, digamos assim, grau de dificuldade, mas todas elas têm casos, né? Casos que a gente sente que o aluno normalmente tem dúvida. Então a gente bate novamente. Alguns nós já vimos, outros serão inéditos para vocês. Vejamos a primeira então. Em relação à norma culta da língua, observe a concordância nominal e indique os períodos corretos e os incorretos. Então, nós temos aí esses 5 períodos. A ideia não é assinalar uma letra só, é ver uma por uma e ver quais delas estão corretas. Então, a alternativa A tem aí: com as notícias desencontradas sobre vacinação, a população mostra-se meia confusa. Quem é que vai estar na Berlinda agora? Esse caso aqui, ó. Vocês já mataram a charada? Isso está certo ou errado? Vamos para a letra B, depois nós voltamos a cada uma. Naqueles registros havia informações muito sensíveis. Tá? Então aqui o uso do verbo haver. Letra C. Eu mesmo fiz a inscrição, retrucou a jovem. A questão aqui é o uso de mesmo.
né? Mesmo. Na letra D, em anexo às cartas, seguem as fotos. Até vou dizer, em anexo. A expressão em anexo, se está certa ou errada, tá certo? Também aqui o verbo, esse verbo aqui seguir, portanto, também. Vejam, agora a letra E. Já refizemos esta listagem bastante vezes. Tá? Então aqui, ó, é a questão de saber se bastante vai estar invariável da forma como está ou não. Então vamos repassar uma por uma. Tá? Voltando aí a letra A, por favor. Quando nós dizemos, com as notícias desencontradas sobre vacinação, a população mostra-se meia confusa, obviamente que vocês vão perceber que esse meia aí estaria modificando confusa. Aí eu pergunto, como é que você vai saber se ele vai variar? Confusa é uma palavra, é um nome, na verdade, é um adjetivo. Então, o adjetivo, como é adjetivo, a palavra que modifica um adjetivo, a gente chama de quê? De advérbio. Portanto, esse meio aqui é advérbio. Vocês lembram que os advérbios são palavras de natureza invariável, né? Então, como sendo invariável, essa pseudoflexão que foi feita aqui, certo? Com o azinho, isso não existe, tá? Isso não é norma culta da língua. Então, é completamente furada esse uso aí. Não deveria ser meia confusa, mas sim meio confusa. Meio, certo? Meio confusa. Agora vamos para a letra B. Então a letra A está errada. Tá? Está errada. Na letra B você tem, naqueles registros havia informações muito sensíveis. O que você tem aqui, né, é uma oração sem sujeito. Por quê? Porque o verbo haver, o sentido dele é de existir, é algo que existe. E nesse caso, o verbo haver é um verbo impessoal. Ele não tem sujeito. Informações não é o sujeito do verbo haver, é o complemento do verbo haver. Tá? É o objeto direto do verbo haver. E nesse caso, o verbo haver vai ficar na terceira pessoa do singular. Está corretíssima, certo? Está corretíssima. Essa daqui está corretíssima. Ok, essa daqui. Então, a letra C, o que é que você tem? Você tem assim, eu mesmo. Como é que eu vou saber se é eu mesmo? É possível dizer eu mesma? É possível. Quando é que você poderá dizer eu mesma? Se a pessoa, né, que fala é uma pessoa do sexo feminino. Quando você tem o segmento aqui do período, você retrucou a jovem, ou seja, a jovem retrucou. Se a jovem retrucou, a jovem é uma mulher e esse eu aí é ela, a mulher. Portanto, eu mesma, nesse caso aqui, você deveria mudar aqui fazer a flexão para o feminino singular. Confere? Do mesmo modo, agora vamos passar a letra D e ver se está correto. A expressão em anexo às cartas, seguem as fotos. E o seguem está correto? Tudo aí está correto, pessoal, já digo de primeira. Por quê? Porque a expressão em anexo, vocês veem que ela tem uma natureza adverbial. As cartas, quer dizer, em anexo às cartas, tudo isso tem uma natureza adverbial. E em anexo, portanto, não sofre variação, porque, no caso, o anexo não sofre variação, porque está inserido nesse adjunto adverbial. Antes dele você tem uma preposição, e a preposição é conhecida entre os linguistas como travador de concordância. Então, quando você tem aqui um em, é em anexo, não muda nada se depois você tiver o complemento aí, na verdade, anexo às cartas, esse aí seria um complemento nominal de anexo. Mas o que quer que venha, se é feminino, se é masculino, não importa, certo? Em anexo é sempre em anexo. Moral da história. E seguem as fotos, significa as fotos seguem, certo? O sujeito aí é as fotos e o verbo está no plural, concordando, né? Terceira pessoa do plural, concordando com o seu sujeito, o verbo.
Essa é a letra D, assim como a letra B de bola, ambas estão corretas, não deve haver mexida nenhuma. E a letra E, quando nós já refizemos esta listagem bastante vezes, ora, bastante, e aqui você tem a palavra vezes. Vezes é um substantivo. Diferentemente de confusa, que é um adjetivo, vez é um substantivo que tem o seu plural, que flexiona, né? Que é feminino, né? E mais, no caso, não vai influir na flexão de gênero, porque bastante não se flexiona em gênero, mas se flexiona em número. Então, bastantes vezes. Aí é o que nós deveríamos ter e não bastante vezes. Certo? Veja a diferença deste bastante aqui para, por exemplo, o meio. Eu poderia dizer bastante confusa aqui na letra A, certo? Mostra-se bastante confusa, né? E não mudaria nada. Onde quer que ele seja usado contra um adjetivo, antes de um adjetivo, ele não mudaria. Mas diante de um substantivo, ele vai sofrer a variação de número que o substantivo tiver. Então, vezes é plural, bastantes vezes é a forma correta. Entenderam aí? Então, as letras B e D não estão corretas. As letras A, C e E apresentam algum tipo de incorreção. E aqui nós temos as correções feitas, certo? Feitas as correções nas letras A, C e deixadas aí em azul também a parte que estava na berlina, digamos assim, das letras B e D, mas no azul escuro, no tom escuro para ser diferenciado. Vamos para a segunda questão, né? Está correta a concordância verbal na sentença. As discussões que se trava sobre a questão da invisibilidade social será o tema central do Seminário de Estudos Sociais. B. Durante o evento apresentou-se 3 propostas de trabalho. C. Incluiu-se no parecer do relator as alterações aceitas pelo plenário da Câmara Legislativa. D. As restrições palacianas ao projeto decorrem de idiosincrasias. E E. Positivamente, falta clareza e seriedade na condução dos negócios públicos. Aqui nós estamos procurando o que está correto, né? Então vamos ver o que é que está correto. Já apresentamos aí a letra E, é a letra que está correta, completamente em azul, certo? Porque o que você tem aí? Você tem uma concordância verbal. O verbo aqui é o verbo faltar. E você vai perguntar, qual é o sujeito dele? O sujeito dele é clareza e seriedade. Aí você pergunta para mim, mas não é um sujeito composto? Ele não deveria estar, portanto, no plural? Lembre-se que ele está anteposto ao sujeito. Então, ele, nesse caso, só precisa concordar com clareza. Embora, se você quiser, ao escrever, você poderia dizer positivamente, faltam clareza e seriedade na condução dos negócios. É outra possibilidade. Nos demais, você tem as correções já feitas aqui. Discussões as quais se travam. São as discussões, então, plural. 3 propostas de trabalho, sujeito paciente, apresentaram-se. Tem que estar no plural, não estava. E o que é que foi incluído? Foram incluídas as alterações aceitas, papapá. Então, tudo isso aí é o sujeito de incluir. Incluíram-se, certo? O sujeito paciente. Alterações é o núcleo plural, incluíram-se estará também no plural. Assim como na anterior, propostas é o núcleo plural do sujeito, apresentaram-se, vai estar no plural, certo? Aqui da mesma forma, restrições palacianas, restrições é o núcleo plural e o verbo vem depois, diretamente, teria que estar no plural. O terceiro aí você tem agora o erro, viu? Sempre é bom ler com calma para ver o que se pede. A tendência hoje é haver sempre uma maior, dependendo do concurso. Veja, o concurso da SpaceX é um que pede igualmente tanto o que está correto quanto o que está errado. A tendência, por exemplo, de um Enem já seria diferente. É pedir o que está correto, né? Sempre o que está correto, nunca o que está errado. Mas no concurso da SpaceX não, você tem igualmente
os períodos negativos, né, de natureza negativa e positiva. Então aí você vai procurar erro. O que significa que 4 desses aí estão corretos, certo? O que é que você tem que observar aí antes para definir? Você tem casos em que está em jogo a questão da impessoalidade ou não. Rastreia aí a concordância verbal. Então você vai levantar os verbos para ver se eles deverão estar no singular ou no plural. É isso? Estou assinalando aqui os verbos. E um desses verbos é que vai estar errado. Tá certo? E aí, os demais estarão tudo certo. Estão certos quais? Das letras A até a letra D. E está errado a letra E. Vamos ver por quê, né? Vamos aqui já colocando o gabarito, tá certo? Quando você diz aqui haver no sentido de existir, de ocorrer, então realmente haverá possibilidade, não é haverão jamais. E esse é o erro mais frequente em tudo, televisão, gente falando em seminário, doutor sendo entrevistado, etc, etc. Discurso muitas vezes legislativo, camarada no calor da hora lá, deixa escapar, faz essa flexão que não deverá haver. Então, ainda haverá, não pode ser ainda haverão. Por quê? Porque o verbo haver aí nesse caso é impessoal. Agora, o verbo chover, você diz, choverá dias a fio. Oh, mas o dias não está no plural? Não, porque não interessa se dias está no plural, porque o verbo chover aí indica justamente o fenômeno atmosférico, o fenômeno climático, o fenômeno meteorológico, melhor dizendo. Então, nesse caso, ele é um verbo impessoal. Então, choverá dias a fio, choverá milhões de anos, se for o caso. Sempre ele vai ficar como um verbo impessoal na terceira pessoa. Ele vai variar no tempo, vai variar no modo, mas no número, ele sempre estará no singular. E aí, no caso, terceira pessoa, do singular. Aqui, aí você vai dizer, por que o haverão, então? Não é o sentido de existir. Veja, aqui o haver está subordinado, ele está como verbo auxiliar de um verbo principal, que é o verbo existir. Então, a flexão que deveria haver no existir, o existir está numa forma nominal, que é o infinitivo. O verbo auxiliar é que vai veicular todas as flexões do verbo principal. Então, poderia ser até inclusive, então haverão de acontecer, haverão de ocorrer, haverão de existir, o haverá sim, ele vai variar aqui, certo? É diferente daquele primeiro. Naquele primeiro ele era o verbo principal, já sozinho. E na letra D, por que o chover? Professor, o senhor disse que o verbo chover, como indicava tempo meteorológico, né? Indicava condição meteorológica e tal, fenômeno, ele ficaria invariável na terceira do singular. E isso no sentido denotativo. Só que aqui na letra D você tem um sentido conotativo. Não é a chuva propriamente dita, é a chuva de aplausos, é uma metáfora, certo? Então, nesse caso aqui, quando ele estiver no sentido conotativo, ele vai variar conforme o seu sujeito. Ele vai ter um sujeito, ele não vai ser impessoal. Aplausos choverão. Certo? Aplausos choverão. É isso. O quarto, pessoal, né? Você tem aí a concordância, a sinal alternativa que é a concordância verbal ou a nominal contraria a norma culta. Pode haver um ou outro. Esse é interessantíssimo, certo? A expressão um e outro. Né? Então aí eu vou ler todas. Vejam que, primeiro, ela tem uma frequência baixa, certo? Mas elegante, norma culta e tudo. E aí enrola todo mundo, porque ela é contraintuitiva, por assim dizer. Não parece ser o que está certo, não parece estar certo. Então chama a atenção de vocês aí para essas 5 orações e para dizer que apenas uma delas apresenta erro, certo? Então, letra A, admiro um e outro escritor geniais. B, um e outro deputado oposicionistas declarou-se contrário à proposta. C, um e outro deputado oposicionistas declararam-se contrários à proposta.
D de dado. Admiro uma e outra escritoras geniais. E Joana e Marcos andavam sempre um ao lado do outro. Então, onde é que vai estar o erro aqui? Tá? Vai estar em que letra? Aqui na letra D. Por quê? Aí a gente vai fazer a explicação que serve para todos. Quando você tem a expressão um e outro, ou em outra, uma e outra, tanto faz, você vai ver o substantivo a que eles vão se relacionar. Este substantivo fica no singular, certo? Mas este substantivo, tendo um atributo, o adjetivo que se ligar a ele, vai estar no plural. Tá? Vai estar no plural. Então, uma e outra escritoras geniais, assim como um e outro escritor, né, geniais. Certo? Então, um e outro não poderia ser jamais escritores. Certo? E aqui, por que esse aqui estava errado? Porque tinha um Szinho aqui em escritoras. Tinha um S, assim, por isso que ele estava errado. Aqui nós já consertamos. Aí vem a pergunta, e o verbo? Né? A gente fala concordância verbal e a nominal. Então temos que ver também o verbo. O verbo é esse sim. Esse pode estar no singular ou pode estar no plural. Então vejam que as letras B e C, elas mudam apenas porque numa o verbo está no singular e na outra o verbo está no plural. Mas o restante, então são três situações. O substantivo não varia, o adjetivo vai variar e o verbo pode ficar numa forma singular ou plural, tá certo? E aqui na letra E, Joana e Marcos andavam sempre um ao lado do outro. Aqui é para dizer o seguinte, olha, um gênero feminino e um gênero masculino. Quando você tiver os dois, a expressão um ao lado do outro. Um ao lado do outro. Não é uma ao lado do outro, não, certo? Porque, como nós já falamos outras vezes, a língua tem um certo, digamos assim, a língua portuguesa é como se ela fosse machista. Né? Talvez não houvesse essa consciência, mas também não é o relevante agora. O quinto, assinala a alternativa incorreta. Novamente aqui, ó, incorreta, quanto à concordância nominal. Dessas 5 aqui, letra A, ficarão rubros a tua face e os teus lábios. B, deixem fechados os portões e as janelas do casarão. C, os liderados nem sempre são tais quais o líder. D de dado, tens muito pouca paciência com as falhas alheias. E ao bater meio-dia e meia, ninguém havia terminado a tarefa. Então já vamos chamar a atenção aqui e vamos ver a resposta. Veja, tudo está certo menos esse aqui. Por quê? A expressão tal qual, ela vai variar de acordo com, ela vai variar em número de acordo com os substantivos, aqui cada um se liga. O tal se liga a um substantivo e o qual se liga a outro, certo? Então, o tal aqui se liga a os liderados. Os liderados nem sempre são assim de X maneira, de tal maneira. Então são tal. O tal que estava lá na original nós consertamos aqui. Agora é tais, é o que fica certo. Certo? Então, liderados é plural, e esse tal vai variar para o plural também. E o qual se liga a líder, certo? Se liga a líder. Então, cada um tem a ver com o seu. Se fosse os líderes, ficaria como? Os liderados nem sempre são tais quais os líderes. E se fosse o liderado, ficaria o liderado nem sempre é tal qual o líder. Eu poderia dizer também o liderado nem sempre é tal quais os líderes. Tá? Entenderam o xiste aí, como dizia o Renato Aragão? Na letra D aqui, aí você diz assim, e o restante? Qual? Não, aqui você tem rubros, o rubros diz respeito a face e lábios. Então, um masculino e um feminino. Então, prevalece o masculino plural. Deixem fechados os portões e as janelas do casarão. Ele está aqui concordando com portões e janelas. Está no plural.
certo? E o masculino porque portões é masculino e janelas é feminino, prevalece o masculino, tá? E não tinha como ser diferente, né? Porque portões já está no plural. Tens muito pouca paciência, olha, o pouca paciência. Veja que o pouca vai para o feminino, porque modifica, porque determina paciência, que é feminino. Mas muito não vai, não tem variação. Ele não tem feminino e masculino, ele é simplesmente invariável. Muito, tu tens muito pouca paciência, porque modifica pouca, que é um adjetivo, certo? Adjetivo. Então, o muito é um advérbio que modifica o adjetivo pouca, e pouca é um substantivo, aliás, é um adjetivo, um atributo, um determinante de paciência, que é o nome. Tá? Portanto, esse sim vai sofrer a variação. Se eu dissesse respeito, aí ficaria tens muito pouco respeito com as falhas alheias. E ao bater meio-dia e meia, né, é assim mesmo, tá? Meio-dia e meia hora, ninguém havia terminado a tarefa, sem problema. Né? Temos ainda mais algumas. O sexto, assinalar a alternativa incorreta quanto à concordância. Então, faz 2 meses. Veja que são iguais. São iguais. Eu já vou dizer direto qual seria a resposta. São pequenas variações nas flexões do verbo fazer, tá? E do verbo deixar. Deixaram, deixou, deixaram ou deixou. E o preocupado, né? Ou preocupado. Preocupados ou preocupado. Então, qual seria dessas combinações todas a correta? É justamente essa. Faz 2 meses o planejamento de 2020 deixou preocupados os governantes. Então, fazer, no sentido de tempo decorrido, ele fica sempre, ele é impessoal. Ele não tem plural, certo, pessoal? Então, não existe faz em 2 meses. Não existe. Né? Faz 2 meses. E o planejamento 2020 é o sujeito do verbo deixar. Deixou quem? Os governantes, que é o objeto direto. De que modo? Aí o predicativo do objeto, preocupados, porque concorda com governantes. Então, esse é o que é correto. Os restantes têm os erros aqui de flexão. Né? Tá? O planejamento, que é singular, planejamento 2020, portanto, deixará o verbo no singular. Então, esse está todo redondinho. O restante tem modificações. No sétimo, você tem assinalar a opção cuja forma verbal destacada está empregada corretamente. É o caso do haver e do existir, certo? Em todos esses casos, o que você tem aí, né? Haviam muitas pessoas? Errado. Havia, porque o haver não se existir. Mas se eu usar o existir, ele deverá estar no plural. Então também está errado aqui. Houve uma inversão, certo? Deveria ser havia muitas pessoas ou existiam muitas pessoas. Na letra C, deviam haver é o mesmo caso. Ou deviam haver. Esse verbo devia, ele não poderia ficar deviam jamais. Por que não poderia? Porque ele é um verbo auxiliar. O verbo principal é o verbo haver. Então, como o verbo haver é impessoal, essa impessoalidade estará representada no auxiliar, que é devia. Então, devia haver. E da mesma forma, como se inverte aí, como o verbo existir não é um verbo impessoal. Então, casos sem solução, aí ele já vai passar a ser, deixa de ser objeto direto, como era antes em devia haver, e aqui ele é o sujeito do verbo existir, que o verbo existir admite sujeito. Sendo assim, o verbo dever é que vai veicular essa natureza plural aqui. Casos sem soluções deviam existir. Então, todas essas têm a flexão trocada, de singular para plural e vice-versa. O que está correto é o faz 5 minutos, fazer no sentido de tempo decorrido. Certo? É isso aí. Então, qual é o caso aqui da oitava questão? Você vai assinalar a alternativa correta e você vai levar em conta a norma culta da língua. O caso aí que você tem que observar é o seguinte: os verbos, no caso aí o verbo haver, se ele deverá estar no singular ou no plural, tendo em vista que ele é
um verbo impessoal em todas essas ocorrências. E também você vai ver o emprego dos pronomes, certo? Os pronomes do caso oblíquo, ou seja, aqueles que vêm depois de uma preposição, tá certo? Então, os pronomes do caso oblíquo tônicos. No caso aí, o que é que você vai ter? Depois do entre, que é essa preposição entre vai se repetir em todos, você não poderá jamais ter a forma eu. Você teria que ser entre mim e ela ou entre ela e mim. Então essas três primeiras já erram por isso aí. Você nem precisa olhar mais nada. E as demais que estão corretas, né, quanto a esse pormenor aí do mim, você vai observar a forma verbal, porque como ela é impessoal, né, aqui você tem não houve mais brigas entre mim e ela ou não houveram mais brigas entre mim e ela. Qual delas vai ser, portanto, correto? Aqui, portanto, então nós temos a resposta correta feitas as considerações. Vamos ainda para mais duas, tá? Então, a nona e a décima a gente vai encerrar. Então, vejam que se pede a alternativa correta. Nós temos alguns casos aqui bastante peculiares, já devem ter ficado para trás, muitos já esqueceram. Então, veja a norma culta da língua. Você tem 5 orações. Filmes, novelas, boas conversas, nada o alegravam, é isso? Na pandemia. Se não vier as chuvas, a safra será severamente afetada. É precaríssima as condições do hospital da cidade. Vossa Senhoria vos preocupais em demasia com a vossa imagem. E a pátria não é ninguém, são todos. Vamos ver? O que não tem erro aqui é essa letra, a letra E, que está redondíssima, certo? Nós brasileiros, referentes ao Brasil, costumamos botar até o pátria com maiúscula, mas o que está em jogo aqui é a concordância, né? A concordância. Então, aqui você não tem erro nenhum, a pátria não é ninguém, são todos, tá certo? O são aqui, o verbo de ligação, a pátria são todos. O são não é a pátria, é, porque depois tem ninguém como o predicativo do sujeito. E aqui está implícito novamente pátria, e o predicativo do sujeito, todos, que está no plural, vai puxar, né, aqui o verbo também para o plural. Então não há erro nenhum aí, tranquilamente. Nos demais você tem aquilo, ó, o nada, que é um aposto resumitivo, deixa o verbo no singular. Aqui deveria ser estava alegravam, né? E aí por isso estava errado. Aqui tinha só o vier, e é vierem, se as chuvas vierem. E as condições de hospital da cidade é o sujeito. Portanto, se o sujeito está no plural, deveria ser são, e não é precaríssima, como estava antes. São precaríssimas. Finalmente, nós terminamos aqui com esta décima. Assinalar a alternativa em que há erro de concordância nominal. Letra A, com opinião e propostas claras, desfez as dúvidas que pairavam sobre a questão. B, aqueles dois índios preferem andar só, evitando contato com o homem branco. Isso é o que vocês devem prestar atenção. Sua atitude, seu olhar, seu gesto seguro transpirava a confiança. D, não temos razões bastantes para duvidar de sua grandeza. E E, tenho por íntegros meu amigo e sua família. Onde é que vai estar o erro aí, né? O erro vai estar justamente na letra B, porque aqueles dois índios, plural, certo? Preferem, o verbo está concordando direitinho, preferem andar, que é o verbo principal, e só a expressão, só quando ele for adjetivo igual a sozinho, ele vai variar. Portanto, se eu digo aqueles dois índios, prefiram andar sós, sozinhos, certo? Então aí é que está o erro. Nos demais, tudo está completamente correto. Tá? A opinião e propostas claras, tá certo? Fulano de tal, alguém desfez as dúvidas. Aqui por que não poderia ser transpiravam? Poderia ser transpiravam, só que essa sequência aqui, atitude, olhar, gesto, compõe uma espécie de gradação, tá certo?
no mesmo contínuo, formando um conjunto só. Por isso que é lido assim, transpirava confiança. Você considera como se cada um fizesse isso. Sua atitude transpirava, seu olhar transpirava, seu gesto de uso transpirava confiança. Na letra D não temos razões bastantes, porque substantivo razões, razões suficientes, razões bastantes, portanto, bastante está no plural, está correto. E aqui tenho por íntegros, tenho, meu amigo, considera, como se eu dissesse, considero íntegros meu amigo e sua família. O predicativo do objeto aí, concordando com o conjunto aqui, está corretíssimo também, né? Então, isso é o que nós tínhamos de chamar mais a atenção de vocês. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula, orientações para avaliação, muito importante. Prestem bastante atenção. Daniel vai dar o caminho das pedras naquele último momento. Pessoal, um abraço.